Atacante Serginho assina contrato com o Criciúma, última cartada por Maurício Lemos no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal, a sua inscrição e o like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Aliás, desejar aqui uma excelente sexta-feira, um abraço para toda a galera aqui no chat, um salve para você. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, falar sobre Dimitri Payet. Fez um ano da chegada do Camisa 10, um dia particularmente emocionante para o nosso trabalho aqui no canal BTB Esportes, nessa parceria, nesse período que nós estamos juntos trazendo aqui informação, basicamente nos dias mais emocionantes, onde a torcida do Vasco lotou o aeroporto do Galeão, fazendo do aeroporto ali um São Januário, uma barreira naquele dia que virou baile, portanto fazendo um ano, quando o Dimitri Payet começou a sua trajetória com a camisa 10 do Vasco. Eu queria que você até colocasse aqui no chat, nesse período que o Payet está no Vasco, o que mais marcou? O primeiro gol com a camisa do Fortaleza, aquele gol do 2-1 contra o América Mineiro? Coloque aqui nos comentários. Bom, vamos falar sobre a partida entre Criciúma e Vasco, valendo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Inclusive, galera, nós já estamos aqui fazendo a apuração sobre o embarque. Amanhã o Vasco realiza o último treinamento pela manhã no CT Moacir Barbosa, logo em seguida segue para Criciúma e nós vamos acompanhar aqui o embarque do Vasco para trazer as informações para você. Bom, falando sobre os jogadores, o Vasco no treino dessa sexta-feira, dia 16, será decisivo para o técnico Rafael Paiva decidir o elenco. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui a provável escalação. Primeiro, o zagueiro Maicon, o atacante Verratti segue sendo dúvida para essa partida. Ainda com dores musculares, o Maicon será avaliado para saber se será relacionado para essa partida importante. E caso o Verratti e o Maicon não estejam à disposição, João Vitor será titular e o Ryan será titular no lugar do Verratti, tendo ali a opção com o GB. Um retorno importante é o retorno do lateral esquerdo Lucas Piton. Ele está aí de volta após realizar os treinamentos nessa quinta-feira, estava ali à disposição do técnico Paiva, ele que vai entrar no lugar do Vitor Luiz. O Vitor Luiz que é o reserva atualmente, mas o Vitor Luiz está suspenso depois do terceiro cartão amarelo. O Lucas Piton recuperado 100%, já vem treinando no CT Moacir Barbosa, será titular nessa partida. Com isso, vamos aqui à provável escalação para esse jogo contra o Criciúma. Goleiro Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, na zaga João Vitor e Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho meio de campo, Payet também pelo meio e o ataque Adson. Caso o Verratti não seja titular por conta de ser por conta da questão de dores, Ryan e David serão titulares no ataque do Vasco. Eu queria aproveitar falando do setor defensivo do Vasco, em relação à titularidade do João Vitor. Hoje, na sua opinião, quem é o titular? João Vitor e Maicon ou João Vitor e Léo? Sabendo, claro, da necessidade do Vasco trazer um zagueiro, né? E nós já vamos falar sobre essa questão de zagueiro aqui em relação ao mercado da bola. Vamos primeiramente trazer aqui informação sobre saída confirmada. Serginho está de saída do Vasco e o atacante já assinou inclusive com o Criciúma, que é o próximo adversário do Vasco na competição pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitar, desejar uma boa sorte para o Serginho nessa jornada, na sua carreira. Ele que teve jogos importantes com a camisa do Vasco,
a galera até brinca, né? O rei da Macedônia, o Serginho que chegou, fez o gol contra o Atlético Mineiro logo no início do segundo turno, na vitória por 1-0 no Maracanã, fez o gol da permanência contra o Red Bull Bragantino, aprendeu a andar de bicicleta, como não lembrar da pré-temporada no Uruguai, ele naquela resenha com os jogadores. E agora um detalhe, né? Sai do Vasco para um time de primeira divisão, então desejar ele que já assinou o contrato, já foi inclusive anunciado pelo Criciúma. Falando mais sobre Barca no Vasco, até o momento jogadores confirmados na Barca: Cleiton para Portugal, Praxedes para o Atlético Paranaense, Zé Gabriel para o Curitiba e agora o Serginho para o Criciúma. Sobre Galdames, Pablo Galdames, meio de campo, segue em negociação para a saída para o São Lourenço. Tendo mais uma confirmação para a saída do Galdames, com certeza vamos trazer naquele plantão urgente. Agora, falando sobre mercado da bola, uma atualização importante sobre o zagueiro Maurício Lemos. Na realidade, se tornou uma novela, né? O Vasco, para contratar, a janela se encerra no dia 2 de setembro e essa novela, de fato, uma posição tão carente, tão importante para o Vasco nesse momento, que é o setor defensivo, se tornar ter todo esse espaço, ter todo esse episódio, na realidade, em relação ao Maurício Lemos. E eu sei que para o torcedor é desgastante. A gente tem aqui a responsabilidade de trazer a notícia, a informação, a atualização. É claro que a gente já queria trazer aqui a informação da concretização, do acerto final, da assinatura de contrato, mas a nossa responsabilidade é essa, deixar o torcedor sempre bem informado. E sobre o Maurício Lemos, até o momento, o zagueiro não respondeu à resposta da proposta do Vasco. Informação segundo o jornalista Lucas Tanaka. Entre o Atlético Mineiro e o Vasco está tudo ok, está tudo acertado. Falta aí a resposta, o ok do Maurício Lemos para a negociação concretizar. Por isso, a novela tomou outro rumo. O defensor tem contrato com o Galo até dezembro de 2025 e possui salário aproximadamente na casa dos R$400 mil. Isso, salário, contrato de 2 anos, não seria problema, não é problema para o Vasco. O Vasco já tem tudo ali ok para trazer o zagueiro. No momento, o contrato em vigência até 2025, o Galo teria que pagar ali 7 milhões ao jogador devido ao contrato. Uma nova reunião entre o jogador, entre a staff do jogador e entre o Vasco vai acontecer brevemente para decidir, para de fato dar ultimato nessa situação. E aquilo, algo que até o Pedrinho falou recentemente, no Vasco, para trabalhar no setor administrativo, para jogar no Vasco, tem que ser pessoas que queiram o Vasco. Se o jogador está fazendo toda essa novela para vir, então demonstra que ele não quer o Vasco. Para jogar no Vasco hoje tem que ser de fato alguém que queira, alguém como o próprio João Vitor falou ontem, o próprio Vitor Luiz falou essa semana em exclusiva lá com o canal Fanático Vascaíno. Quando recebeu a proposta do Vasco, ele abraçou, ele quis vir jogar no Vasco. Então, se está toda essa situação, toda essa dificuldade, já era para ter o aceite, já era para ter a vontade. Primeiro, era a questão do Rio de Janeiro, de se habituar ao Rio de Janeiro. Agora, o jogador foi convencido. Então, de fato, inclusive, nessa informação sobre a última cartada, o zagueiro Maurício Lemos não é o plano A do Vasco nesse momento. Uma informação que veio até do canal Na Torcida Vascaína. O Vasco tem outro nome também como prioridade. Se não conseguir contratar o Maurício Lemos, o Vasco dará essa cartada final, esse ultimato no Maurício Lemos e vai em busca de outra prioridade. É isso. Se o jogador não quer vir para o Vasco, então vai em busca de outro. O que não falta é oportunidade no mercado no momento. A janela vai se encerrar dia 2. O Vasco precisa anunciar, reforçar, trazer um zagueiro, trazer alguém para ser titular nesta posição. Pronto, é isso, galera. Tem que dar a cartada final, vai ter a reunião entre a staff do jogador e também o Vasco para decidir o que vai acontecer. E tendo a informação, nós vamos trazer e atualizar você, torcedor cruzmaltino. Bom, sobre uma informação em relação a fornecedor de material esportivo, sobre a Nike querer o Vasco. O Vasco, inclusive, segue negociação com fornecedores de material esportivo após
o trimestre de 2025, já que o Vasco renovou o contrato com a Capa até final de março, né, de 2025, esses 3 meses, até para dar tempo para a negociação com o novo material, o novo fornecedor, ou para ter essa organização, essa responsabilidade e a concretização do novo fornecedor de material esportivo, para ganhar um tempo na realidade. Segundo o canal Mário Coelho Vasco trouxe a informação na manhã desta sexta-feira, a Nike é o que está mais próximo de fechar com o Vasco. Lembrando que o Felipe Coutinho tem um contrato com a Nike e, pelo que nós buscamos nessa informação, a Nike é o que está querendo. A Nike é a prioridade nesse momento para fechar com o Vasco, para ser próximo fornecedor de material esportivo. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações da manhã desta sexta-feira. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.